Silêncio, vira para frente, prestar atenção aqui, sentar cada um nos seus lugares. Então, na aula de hoje, nós iremos falar de Martin Heidegger, filósofo alemão que viveu na transição do século XIX para o século XX, de 1889 a 1976. E para o Heidegger, na sua obra, ele vai dizer o seguinte: nós próprios somos as entidades a ser analisadas. Ou seja, a filosofia ela tem que analisar nós mesmos, enquanto seres humanos. Ele vai desenvolver uma ontologia. O que é ontologia? Vocês sabem? Não é odonto. Odonto é dente. Logia é sempre estudo, né? Ontos, em grego, é ser. Ele vai desenvolver um estudo do ser. Que ser especificamente? O ser humano. O que é o ser humano? Alguém sabe responder essa pergunta? A bosta do quê? Oi? O que é o ser humano? Sinceridade. Sinceridade. Um povo aí que só faz bosta. O povo só faz bosta, merda. Um Animal evoluído? Fiz essa pergunta para Platão, lá na antiguidade. Platão diz o seguinte: o ser humano é um bípede sem plumas. Sem o quê? É um bípede sem plumas, ou seja, um animal que anda nas duas pernas e não tem pena. Aí o Diógenes, o sínope, ele foi e pegou um pássaro, depenou o pássaro, então temos aqui um ser humano. Aí Platão falou: não, o ser humano é um animal, é um ser bípede, sem penas e com unhas largas, porque as unhas dos pássaros eram mais finas. Depois o Aristóteles vai dizer que o ser humano é um animal racional, um animal político. Então cada um vai tentar dar uma definição diferente para o ser humano. E o Heidegger não vai ser diferente. Ele vai usar a fenomenologia para poder... Fenomenologia, logia é estudo, né? Para poder compreender o que é o ser humano. E o que é um fenômeno? Fenômeno é aquilo que aparece, aquilo que está em evidência. Por que o Ronaldo, o gordo, era chamado de fenômeno? Primeiro é porque ele estava sempre em destaque, aparecendo por conta do seu futebol. Depois ele começou a aparecer por causa de quê? O cabelo também levou ele a aparecer. O que mais que levou ele a aparecer? As lesões, a Copa, o que mais? As mulheres também. No caso do Ronaldo, que é mulher. Exatamente, teve também. Então o Ronaldo sempre esteve em destaque, em evidência. O fenômeno é aquilo que aparece. Aparece para quê? Para a nossa consciência. Então, o fenômeno é aquilo que aparece para a nossa consciência. A nossa consciência que para a fenomenologia ela é intencional. Ela tende para as coisas. E aí o Heidegger vai usar a fenomenologia para analisar um fenômeno específico, que é o fenômeno da existência humana. E ele vai estar muito mais preocupado não com a pergunta o que é o ser humano, mas com a pergunta como é ser humano. Como é ser humano para vocês? É uma merda. Uma merda também? Sofrimento, né? São algumas coisas que a gente experimenta enquanto ser humano. O Heidegger vai dizer que ser humano é ser um ser para a morte. Nós somos seres temporais, finitos, que vamos morrer.
E a consciência de que vamos morrer gera em nós uma angústia, um sofrimento. Um sofrimento por quê? Porque a gente percebe que viveu ou está vivendo uma existência inautêntica. O que é viver uma existência inautêntica? É quando você vive conforme os projetos alheios e não conforme os seus próprios projetos. Porque desde que a gente nasce, a gente já começa a sofrer projeção dos outros sobre as nossas vidas. Começa em casa. Em casa você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seus pais querem que você seja. Você sai de sua casa e vai para a escola. Na escola você não pode ser quem você é, você tem que ser quem os professores querem que você seja. Aí você vai para o trabalho, no trabalho você não pode ser quem você é, você tem que ser quem o seu patrão quer que você seja. Você arruma um relacionamento, no relacionamento você não pode ser quem você é, você tem que ser quem o seu parceiro, a sua parceira quer que você seja. Quanto menos você se dá conta, você se tornou não quem você projetou ser, mas quem os outros projetaram que você fosse. Aí isso causa dor, sofrimento, angústia. Então tem a história do Diógenes, simples, usou uma arte penada para zombar dos platonistas de Platão, que definiu o ser humano como um bípede implume, ou seja, um animal de duas patas sem pluma. O Edmund Russell propôs aí suas teorias e métodos fenomenológicos, que o Heidegger vai usar nas suas investigações lógicas e ideias para uma fenomenologia pura. Em 1940, o Jean-Paul Sartre, inspirado no Heidegger, ele publicou uma obra que é O Ser e o Nada. E o que o Sartre diz nessa obra, O Ser e o Nada? O ser humano, quando ele nasce, ele não é nada. Nós nos tornaremos aquilo que nós escolhermos ser. Então não existe uma essência que determina a nossa existência. Não tem uma natureza que determina a nossa existência. Os animais têm uma natureza que determina a existência deles. O leão, por exemplo, o leão é carnívoro. Você não pode ver um leão vegano ou vegetariano. Ele é carnívoro. É a essência dele. Então a essência dele vai determinar a existência dele. Ele sempre vai comer carne. Então não adianta você tentar converter o leão num animal vegetariano ou vegano. Se você der bobeira lá perto dele, dando só vegetal para ele, ele vai te morder. Ah, o urso. Oi? O Panda, mas aí é na dieta dele mesmo, né? É a própria natureza dele. O urso, né? Os outros ursos, como o urso polar, ou aqueles ursos que tem nos Estados Unidos lá, os lá são carnívoros, né? Oi? Urso negro. Tem o urso negro, né? Tem o marrom também, que os lá são carnívoros, né? O panda não, o panda só come bambu, né? Broto, esses negócios assim. O que mostra que a dieta vegana, vegetariana, herbívora, não tem muita diferença da carnívora não, né? Tem um monte de animal aí gigantesco que não come carne. Elefante, panda. Já o ser humano, para o Sartre, é a sua existência que determina a sua essência. O que significa isso? Existência são as nossas escolhas. As nossas escolhas vão determinar a nossa essência, ou seja, quem nós somos. E aqui Sartre abre espaço para uma reflexão interessante. Então, não há uma natureza ou uma essência que determina o que a gente é. O ser humano é tudo aquilo que ele escolhe ser. Não existe natureza humana, existe condição humana. E qual é a condição humana? O ser humano é um ser livre. Sartre vai dizer, nós estamos condenados à liberdade. A única coisa que não tem como fugir é da liberdade. Professor, mas se a nossa existência determina a nossa essência, São nossas coisas. só que a nossa vida não é inautêntica?
inautêntica é no campo do Heidegger, né? De qualquer forma, ela é inautêntica porque a gente vive a projeção dos outros. Por isso que o Sartre vai dizer que o inferno são os outros. Por que o outro é um inferno? Porque ele vive se projetando sobre a minha vida. Ou vive fazendo projetos para a minha vida, não deixando com que eu viva os meus projetos. O outro é um inferno porque ele não deixa eu ser quem eu sou. O outro não me aceita como eu sou. Ele quer me mudar. Por isso, o inferno é o outro, diz o Sartre, dando continuidade ao pensamento do Heidegger, né? Então não tem essência e natureza. Nós somos o que nós escolhemos ser. Na natureza, os animais, eles vivem conforme a sua constituição natural. Nós, seres humanos, não. A gente vive conforme a gente escolheu. Aí isso entra em conflito direto com a galera que usa a natureza para poder justificar alguma coisa. Por exemplo, Levi Fidelix foi um político que se candidatou a presidente do Brasil e num dos debates na época de 2000, não sei se foi 2018 ou se foi 2014, o Levi Fidelix, no debate, ele disse o porquê que ele era contra a homossexualidade. Ele disse que era contra a homossexualidade porque órgão excretor não reproduz. Essa é uma fala naturalista, essencialista, que diz o seguinte: o ser humano tem que viver igual aos animais. Os animais têm uma natureza, tem que viver conforme a sua natureza. Para o Sartre, para o existencialismo, não existe natureza humana. O ser humano, quando ele nasce, ele não tem nada que o predetermine. O ser humano será aquilo que ele escolher. Inclusive a própria religião, que é onde essa galera se baseia para defender isso, ela é contraditória. Porque ela defende a natureza, mesmo assim, ela, em alguns momentos, defende coisas contra a natureza. Se a natureza é seguir a sua biologia, a sua constituição biológica, e se o ânus é um órgão excretor e o pênis um órgão reprodutor, e o pênis como órgão reprodutor tem que ser usado como uma vagina, que é um outro órgão reprodutor, essa é uma visão essencialista e naturalista. Então pessoas não poderiam ser celibatárias, não poderiam fazer voto de castidade, que é o que as religiões muitas vezes fazem. Então, se você tem que viver conforme a natureza, tem que viver conforme os seus instintos. E o instinto nos leva a quê? A desejar sexualmente as pessoas. Mas aí você tem que fazer isso só depois do casamento, não pode ser em qualquer circunstância. Então, em vários momentos eles defendem coisas contra a natureza, mas ao mesmo tempo eles dizem que é a favor da natureza. Se a gente olhar, por exemplo, o ser humano é um animal que come carne. Nós somos onívoros, né? Como de tudo. Mas a nossa arcada dentária não é de animal carnívoro. Não tem que seguir a natureza? Então, a natureza, a nossa constituição biológica, a arcada dentária não é de animal carnívoro, e o nosso estômago não é preparado para a digestão de carne. Por isso que quando você come carne, você fica rotando um tempo com a carne. Por quê? Ela primeiro precisa entrar no processo de putrefação dentro do seu organismo, para depois ela conseguir ser digerida. Então isso é incorreto, o ser humano comer carne? Segundo quem defende a natureza. E quem defende a natureza geralmente é conservador. A galera de direita. A galera de direita que fala isso, você tem que viver conforme a natureza. Se você nasceu com pingolim, você tem que usar pingolim com a periquita, né? Essa é a lógica. Ânus é órgão excretor, não é reprodutor, então você não pode usar ele, não pode. Mas a própria natureza também, só que a natureza, como a natureza, ela é muito doida e maluca. A natureza fez uma ligação entre o ânus e o pênis do homem, chamado próstata. E aí quando você dá uma mexida lá, você excita, você acaba mexendo com o pênis.
Olha só como que é contraditória a natureza. E como que Martim falou isso pra Oi? galera? Martim falou desse jeito pra galera. Chegou lá na Grécia e aí? Não é o Martin Heidegger, nós estamos falando aqui do Sartre. O Sartre já está no século XX. O Sartre com a sua obra O Ser e o Nada, onde ele diz o seguinte: não tem uma essência ou natureza que determina a nossa existência, são as nossas escolhas. Então tudo isso que você fala que é natureza, a galera fala que é natureza, que é essência, isso não é, isso só funciona para os animais, para o ser humano não funciona assim. O ser humano funciona num outro lógico totalmente diferente. Tudo que a gente faz é antinatural. O ser humano voa e não tem asas. Isso é contra a natureza também. Então o ser humano faz um monte de coisa que vai contra a natureza, mas que não é questionado. Só questiona algumas coisas específicas. É verdade. Percebe a contradição? E aí, é aí que entra o certo, né? Ele publicou o Ser e o Nada, o ser humano quando nasce é nada. Nós seremos aquilo que nós escolhermos ser. Não tem uma natureza prévia que vai determinar aquilo que nós somos. Não é porque meu pai é caminhoneiro que eu tenho que ser caminhoneiro. Exatamente. Ser caminhoneiro foi uma escolha que meu pai fez. E mesmo na natureza, eles falam, defende a natureza. Na natureza tem mais de 2.000 espécies catalogadas que têm comportamentos homossexuais. Mas então é a natureza. Percebe? Como é contraditório, problemático a defesa da natureza? Como é que funciona essa natureza? Qual que é a lógica dessa natureza? Que natureza é essa que essa galera defende, que a gente não encontra na própria natureza? E que entra em contradição com o que é ser humano. Por isso o certo é dizer, não existe natureza humana, existe condição humana. E a condição vai depender das nossas escolhas. E vai depender também de contexto, né, onde a gente faz essas escolhas. Então ele examina a conexão entre a liberdade humana. A liberdade, ela gera angústia. Por quê? Por que a liberdade gera angústia? Porque diante da liberdade você tem possibilidades. E aí cada escolha implica uma renúncia. Quanto mais escolhas a gente tem, mais coisas a gente tem que renunciar. E por isso, quanto mais possibilidade de escolha a gente tem, mais a gente sofre. E mais a gente fica na dúvida. Antigamente nós tínhamos poucas escolhas. Por exemplo, para escolher um filme. Hoje você vai na Netflix, lá tem 300 filmes. Você não sabe o que você escolhe. Você fica com medo de perder o seu tempo escolhendo um filme ruim pra caralho. Então você sofre para escolher, é a angústia para a escolha. Vocês estão aí no terceiro ano, já estão experimentando a angústia de o que escolher depois daqui. Fazer uma faculdade, qual curso escolher, ou qual? A morte é acidental. Essa vai chegar mais cedo ou mais tarde, né? Que o Heidegger fala. Outro filósofo é o Hans-Georg Gadamer. Ele escreveu uma obra chamada Verdade e Método, onde ele elabora a teoria hermenêutica. O que é hermenêutica? A hermenêutica é baseada na fenomenologia e no existencialismo, vai dizer o seguinte: tudo depende de interpretação. E toda a interpretação que a gente faz do mundo, ela é determinada pelos nossos preconceitos. Todos nós temos preconceitos. Todos. O que é o preconceito? São os conceitos que vão sendo formados previamente por você, de acordo com o contexto que você vive. E a partir desses preconceitos, você começa a interpretar tudo. Por exemplo, vamos pegar o caso da política, né? Falamos aqui sobre política. Um sujeito que é petista, ele com certeza viveu num ambiente, num contexto que transmitiu a ele ideias de esquerda, ideias progressistas, ideias petistas. E aí ele vai interpretar o mundo a partir dessas ideias, que são preconceitos. O preconceito aqui por Gadamer não é algo ruim. Todos nós temos. E é a partir deles que a gente interpreta e compreende o mundo. A mesma coisa acontece com o bolsonarista, né? Com alguém de direita. Então, por que a pessoa é de direita ou é de esquerda? Porque ela é má ou ruim? Não. Porque com certeza o contexto em que essa pessoa cresceu e viveu transmitiu a ela aquelas ideias.
E é a partir daquelas ideias que ela começa a interpretar o mundo. Então são as ideias que eu tenho para poder compreender e interpretar o mundo. Oi? Agora, não puder vir, não pode, né? Inclusive, eu acho que é recreio que eu estou. Então, o Gadamer vai falar isso, né? O método para compreender a verdade é o método da hermenêutica, mas para interpretar o mundo, que é a hermenêutica, a gente interpreta o mundo através dos nossos preconceitos. A gente fala, não tem preconceito, são pessoas de cabeça aberta. Então é uma zoeira, né? A pessoa com a cabeça era tão aberta que o cérebro aproveitou e vazou fora, fugiu, né? Então, todos nós temos preconceitos. Isso é normal, é comum, e é a partir deles que a gente interpreta o mundo. E à medida que a gente vai adquirindo novas ideias e novos conceitos, nós vamos ampliando também a nossa interpretação do mundo. Acabou, né?